Vanderlei, você está aí, glória a Deus. Amém. O assunto é tão importante que eu diria que o ato mais maravilhoso, mas menos valorizado que existe é a oração. Sério. O cristão gosta de fazer as coisas, mas não gosta muito de orar, de um modo geral. Estava falando agora há pouco que nem um estudante. É gostoso ir para a escola, mas estudar para a prova, só estuda quando tem prova. O crente também é assim, o cristão também é assim. Só ora quando está na prova. Né? É difícil um ritmo exaltado de oração. Alguns gostam, alguns se aplicam, aos poucos têm intimidade. Mas é preciso orar. Porque a oração, eu não vejo outra maneira de contactuar, de tocar, de se envolver com o mundo espiritual. Que mundo espiritual? O mundo espiritual existe mesmo. É invisível, mas é real. Como disse agora o testemunho glorioso da Ana Paula. Ela falando com Jesus no quarto dela, aí uma pessoa que ela não conhece, em outro momento, fora de casa, sem contato nenhum. Ó, você falou assim para Deus aquele dia, ele está falando assim para você agora. Pronto. Porque cada detalhe da nossa vida é conhecida por Deus. Cada momento da nossa vida é conhecida por Deus. Ele conhece tudo. O nosso mal é nos esquecermos disso por causa da nossa vida física, visível. O problema do homem é o visível. Este é o mal da ciência. Só acredito naquilo que eu vejo. Errado. Eu já tenho falado várias vezes. Ninguém vê átomo nenhum. E mesmo assim acredita nos modelos químicos. Porque não crê naquilo que é veraz a nível espiritual. Pois a oração é a maneira de você tocar a tua alma com o coração de Deus. Através da boca ou do pensamento. É o movimento da alma querendo falar, tocar no coração de Deus. Né? Se relacionar com Ele pela boca ou pelo pensamento. Tem vezes que você não pode orar alto. Está no ônibus, começar a gritar, mas vai com você para fora. No cinema também. Mas você pode estar em oração, no seu carro, no cinema, no seu trabalho. Está em reunião com o seu chefe. Está lá a mesa todinha lotada de negociação. Na sua empresa, no seu trabalho. Você vai poder começar lá, não. Vamos lá, tira esse sujeito, é inconveniente. Aí você pega e fecha a porta do teu quarto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então a porta do quarto não é só a porta do teu aposento lá em casa, é também. Mas às vezes você mora com 7 num quarto. Como é que você vai orar sozinho? Tem bebezinho pequeno, mas quando você fecha a porta do teu quarto aqui, você fala com o pai em secreto. Vai no banheiro, fecha a porta e fala, Senhor. E começa a falar com o pai em secreto. E o pai que vem em secreto recompensará. Fundamento principal da oração. Guarda isso. Saber que Deus vai ouvir. Convicção de que Ele está ouvindo e crer que Ele vai responder. Senão, não agrada a Deus. Prova isso, pastor. Hebreus 11, 6. Abra lá. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. A vida de vocês vai mudar se vocês entenderem o que eu vou pregar hoje. Ah, mas o senhor é muito religioso. Eu não estou falando de religião, estou falando de você falar com Deus. Não é falar com o Silvio Santos, é com Deus. Nada contra o Silvio Santos. É que é difícil falar com um homem como ele, né? Mas olha lá, em Hebreus, capítulo 11, diz assim a palavra, verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, e a oração aproxima você de Deus, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu tenho que crer que Ele está ouvindo, olha aqui, ó. E que é o que? Presenteador, ou seja, galardoador dos que o buscam. Eu tenho que ter certeza que a minha oração não é em vão. Eu tenho que crer. Mateus 21, 22. Muita Bíblia, pastor, eu não estou acostumado. Depois você anota em casa, tem o Facebook, você depois entra e faz um estudo. Muitos pastores ouvem a minha palavra aqui, depois vão pregar. Eu tenho pastores que foram discípulos do passado que hoje pregam o que a gente pregou no passado. Ah, mas é a mesma coisa? Lógico, a palavra não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tem gente que me pergunta, o senhor pregou isso há 20 anos atrás, você quer que eu pregue o quê? A palavra é uma só.
olha lá, Hebreus 21, 22. E tudo... Vocês são muito inteligentes. Não estão ligados. Não estão pensando nas coisas do mundo, mas estão pensando nas coisas de cima. Que lindo. Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes, na oração, crendo, o recebereis. Tem gente que vai, pastor, ora por mim. Se o pastor está meio assim, aquele dia, não está muito feliz, ele fala, não vai acontecer. Eu vou na outra igreja, vou lá na igreja do outro, fulano. Chega lá, pastor, ora por mim, o cara ora, mas está suado, ele orou suado, não vai acontecer. Eu vou no outro, para garantir, eu vou em 10 pastores. Se puder 20, se puder 30. Errado. Basta a palavra. Basta a fé. Pedir na oração, crendo, ou recebereis, vai receber. Lembro na vigília que teve agora aqui, que o senhor falou que sentia que pessoas iam ser curadas. Aí quem tivesse com alguma dor, fosse pra frente. Eu tava com uma dor na perna, terrível, eu não tava conseguindo, fui massagista. E aí o senhor começou a orar pelas pessoas. Eu lembro que o senhor olhou pra mim, no meio da oração, e falou, crê, acredita. Eu olhei assim, você acreditou? Acreditei. E agora, está curado? Curadíssimo. Depois vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Não, não é assim que o homem do chapéu, como eu dei lá, o pastor, o chapéu, o volume, pula, vem por aqui. Vem por aqui para todo mundo ver. Aqui, assim. Pula. Uma perna só? Pula uma perna só. Vem aqui para fora, aqui, ó. Aqui, assim. Pula. Está curado, palmas para Jesus. Quando você estiver orando, crê que vai acontecer, porque acontece. Mas por que às vezes eu não recebo? Falta o crer, falta a perseverança, e falta uma série de coisas que nós vamos falar hoje. Não é só isso, é muita coisa. Porque a oração, ela tem que ser contínua. Aí, a oração, ela é tão importante, que depois da fé é a oração. A semana passada eu falei sobre fé. E sem fé não existe nada. Mas para orar tem que ter fé. Em seguida da fé é a oração. Porque se eu oro, eu falo com Deus. Eu movimento um poder que está à minha disposição. Que é o poder de Deus. Tudo que ligares na terra, está ligado no céu. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. Então, mas eu tenho que orar sempre. Ou é só quando estiver em luta? Sempre. Abra lá. Em Efésios, capítulo 6. Olha aí. Eu pensei que ia ler pouco a Bíblia, eu estou lendo muito a Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Olha em Efésios, capítulo 6, o que diz a palavra. Pastor, você vai ler aquela passagem lá? Vou ler mesmo, verso 18. Orando em todo o tempo. Não é só na prova. É todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quer dizer, tem que ler, orar no Espírito. Por quê? Quando eu era católico, ainda sou católico, como eu já falei, em homenagem aos católicos, eu sou católico apostólico, né? Só não sou romano, mas sou católico. Católico significa universal, quer dizer, eu creio em apostólico, porque eu creio no fundamento dos apóstolos. Ora, o que acontece? Mas antes, no catolicismo puro, eu ia na igreja e falava assim, ó, para as situações ficar se o pastor de céu. Mas quer dizer, não me bem. Não é verdade? Não. Eu tenho que orar no Espírito. O Espírito Santo, E maiúsculo, tem que dirigir minha oração. Então a oração não é rezar. Não é decorar e repetir. Oração é o sujeito da oração. Não é? O Xuang casou com Regina. O sujeito é Xuang, da oração. Que casou. Então, oração é falar. Oração. Falar com Deus. Então não precisa seguir só aquele esquema decorado? Não. Eu não sei quem inventou isso. É porque for ensinar alguém a orar e virou. Olha, oração de São Francisco, oração de Santo Antônio, oração do Benedito, oração de não sei o quê. Faça a sua oração. Porque ela não vai sair da boca para fora, ela vai sair do coração. Mas, pastor, eu não sei falar. Que bom. Vai sair como uma criança, como diz a Ana Paula. Senhor, tu sabes. Como é que você conversa com as pessoas? Olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu preciso disso, preciso daquilo. O Senhor é maravilhoso, eu preciso disso, Senhor. Senhor, seja glorificado o teu nome, Senhor exaltado, santificado seja o teu nome. Começa orando, falando com Ele. Tem pessoas que não sabem orar. Pois a gente vai aprender a orar hoje. Você tem que aprender a orar.
Mas tem que, querido, glória a Deus, né? Você é a primeira vez que vem, não é? Primeira vez. Eu venho com meu querido com o Edson. Não, peraí, você veio com que igreja? Os dois. Com os dois. E você, qual é o seu nome? Palheta, José Laerson Palheta. Palheta. Que bênção, olha que Bíblia abençoada sua. Muitos anos já você de Jesus? Que bênção. Já é pastor? Não. Não. Mas quem sabe, né? Mas Deus quer te levantar. Você tem vontade disso. Que o Senhor te abençoe. 1 Timóteo capítulo 2, olha só essa, irmãos. Verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam o quê? Deprecações. O que são deprecações? Súplicas. Insistência. Súplicas. Orações. Intercessões. E ações de graças por todos os homens. Ah, não é só pelos irmãos? Não, por todos. Amigos e inimigos. Bons e maus. Ricos, pobres. Próximos e distantes. Todos os homens. Pelos reis. Por quê? Porque, mas ele é rei, não precisa. O que mais precisa? Pelos reis. E por todos os que estão em iminência. Então isso inclui. Não é mais a Dilma agora, né? Agora o rei é o Temer. Orar pelo Temer. Orar por todo mundo, olha aqui, ó. E todos que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Começa por aí. Se não está tendo sossego no Brasil, é porque faltou oração pelos líderes. Está tudo na Bíblia. Se a igreja orar de verdade, as coisas mudam. Olha aqui, ó. Em toda piedade e honestidade. Por que isso? Verso 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E se nós não orarmos, Deus não vai dar vitória. Mas por que Deus não converte todo mundo automaticamente? Porque Ele deixou na igreja uma coisa chamada glória, poder, governo da situação. Aprove a Deus dar-nos o reino. Jesus fala assim em João 17, 21. Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então, hoje a igreja tem esse poder para ligar e desligar. O mundo não. O mundo está morto para Deus. Infelizmente é verdade. Como? Lê lá em Efésios 2, não sou eu que estou falando. Tem gente que vem brigar comigo na internet, diga, o senhor é louco. Não. Leia a Bíblia, meu companheiro. Leia a Bíblia. Vós estavais mortos em delitos e pecados, quando em outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos antes andávamos, nos desejos da nossa carne, éramos por natureza filhos da ira. Isso está em Efésios 2, 1 a 3. Mas depois que a gente conhece Jesus, você muda de reino. Você muda de governo. O que é um reino? É um governo. É um governo. Eu entro no reino britânico, eu entro debaixo do governo britânico. Certo? Eu estou no reino, eu estou no governo. Na hora que eu me entro no reino de Deus, eu estou debaixo do poder de Jesus. Então, queridos, olha aqui, uma vez que eu estou debaixo do poder de Jesus, eu começo a ter o poder de Jesus em minha vida e tudo que eu peço acontece. A igreja tem a missão na terra de angariar vidas, de formar um exército. Só que ela não tem essa visão. A igreja hoje é o seguinte: eu vou para a igreja para mudar minha vida, para ganhar um novo emprego, mudar meu carro, mudar de vida. Eu era pecador, agora eu sou santo. Então agora eu vou para o céu. Não. Né? Nós somos feitos para dar frutos, e fruto é alma. Fruto são pessoas que você vai ganhar para Deus. Fruto é mudança de vida, de testemunho que atinge as pessoas. Hoje um paciente no consultório falou que ele conhece uma moça que o testemunho é tão mau que fica até vergonhoso falar que ela é cristã. Eu falei, meu Deus. Então o testemunho de vida fala forte. É o modus vivendi, é como você vive. Por quê? Olha, verso 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Jesus Cristo, homem. Então, meus amados e queridos irmãos, é preciso oração. É preciso buscar a Deus. E quem que ele ouve? Quem que ele ouve? Quem? Sabe como é que você tem que se prostrar diante de Deus? Quebrantado, humilhado, derramado. Deus não ouve coração altivo. Senhor, estou tão acostumado, o Senhor vai me ouvir de qualquer jeito. Não. Não é isso. Deus ama os humildes. Deus resiste aos soberbos, dá graça
aos humildes. Em 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês estão quietos? O que está acontecendo? É calor, né? É calor? Prestando atenção. 2 Crônicas, capítulo 7. Olha essa aqui, ó. Texto conhecido pelos crentes. Cantado. Mas tem que viver isso. 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, o povo de Deus se chama pelo nome dele. Se humilhar, primeira coisa, se humilhar. O que se humilhar? Senhor, eu não sou nada. Não sou nada. Nada, nada, nada. Se o homem se acha alguma coisa, irmãos, a gente vê cada coisa hoje, cada barbaridade. Rodam na internet vídeos terríveis. Mandaram um vídeo para mim lá num grupo lá, cortaram a cabeça do homem, abriram o tórax e enfiaram a cabeça dele. O que é isso? O que o ser humano está pensando? Falou, não, ele está dirigido pelo diabo. Ah, mas o senhor não acha que uma pessoa que é má merece o castigo? Existem as leis para isso. Eu falei outro dia, Jesus não abriu mão do que os 2 ladrões fossem crucificados, inclusive o bom ladrão, para pagar o que ele fez. Devia ter prisão perpétua no Brasil. Eu sou a favor da prisão perpétua e pena de morte para alguns casos. Eu sou a favor. Tem casos que não tem jeito. Se soltar, ele vai matar de novo. Então ele vai preso, vai preso, vai preso. Não deu jeito? Morte. Fala assim, daqui 6 meses você vai morrer. Se converter em 6 meses. É um bom tempo. Aí você vai para o céu. Não quero, então vai para o inferno antes. Ah, o senhor é mau. Não, eu sou realista. Porque por causa de um catolicismo e de uma, vamos dizer, não vou falar de catolicismo, mas por causa de uma teologia permissiva, coitadinho dos presos. Hoje os presos ganham por filho R$900. E quem ficou sem marido que foi morto no assalto não ganha nada. Essa é a injustiça, principalmente do Brasil. Não, o senhor não é cristão. Sou cristão, mas eu sou a favor do castigo para quem faz o mal. Certo, correto. Mas que ele se converta. O preso precisa de ler miúdos pregando para ele de noite. Ou ele se converte ou ele morre antes. Ele não aguenta. Porque a palavra é espada. A palavra entra no indivíduo, tem que mudar. Vocês estão aqui porque vocês amam a palavra. Porque ela produz efeito no coração de vocês. Vocês não estão aqui para ficar gostoso. Ai, que música linda. Apesar que a música que eu ouço aqui é maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Na bola que faz. Eu pensei que fosse o Fernandinho. Fechei os olhos e falei, deixa eu ter certeza. Eu pensei que fosse o Fernandinho que essa coisa. Era um japonês. Não é possível. Mas o principal é comer essa palavra, que é vida espiritual na vida de vocês. E a oração vai produzir vida espiritual. Quanto mais oração, mais poder tem a igreja. Quanto menos oração, menos poder tem a igreja. Sem oração, sem poder. Não ora, não tem vida espiritual, não tem vitória. É só o quê? Religião. Quer ter poder? Oração. Ah, mas há pouco, ora mais. Olha, tive um caso, rapaz, um aidético, que eu não sabia que ele tinha um AIDS. Fui operado no hospital de hérnia. Há muitos anos atrás, uns 20 anos isso. Eu tinha uma igreja no ABC. E fui operado numa quinta-feira, acabei nem almoçando, fui operar o rapaz. Direto no hospital, com uma hérnia estourada grande. Só que quem é aidético, em AIDS agudo, assim, em AIDS franco, não pode operar, porque cai a resistência. E naquela época o HIV tinha casos que a pessoa não estava positivando, negativa, ele não falou nada, entrou em AIDS agudo, com a cirurgia, estourou todos os pontos, entrou em curso, entrou em coma, foi para o UTI, morre, não morre. Aí eu entrei à noite, e era crente, ele veio das drogas. Aí eu entrei em oração, falei, Jesus, se ele morrer, eu vou morrer em jejum com ele, porque eu não sabia que ia dar isso. Não fui avisado pelo Espírito, então eu sei que isso tem a tua mão permissiva, mas eu vou entrar em oração. E pus a igreja para orar. Entramos em oração e jejum na quinta-feira à noite, e na quinta-feira já me ligaram do hospital que ele não estava bem, eu estava na igreja, entrei em oração e jejum. Sexta-feira fui para o hospital e estava mal. Oração e jejum na igreja. Sábado, estava mal de manhã. Falei, Senhor, eu não vou comer mais. Vou orar, até atingir o coração de Deus. Depois do sábado também ele sai da UTI. No domingo ele levanta e começa a pregar. Falou, foi Deus que fez isso na minha vida. Começou a pregar. Pregou no hospital inteiro. Eu também jejum. Então há certas situações que você precisa entrar
na intimidade com Deus, uma intimidade tal que faça a diferença. Não é aquela oração rápida. Senhor, abençoa em nome de Jesus. Louco para ir jantar, louco para ir almoçar, louco para ir trabalhar. Não! Oração é intimidade e tempo planejado com Deus. Quando você quer orar, quando você quer estudar, você para, não quero barulho, não quero som, não quero nada. Eu quero estudar. No seu trabalho, vamos trabalhar. Numa audiência no judicial, se tem bagunça, o juiz dá mão bronca, põe todo mundo para fora. Agora, para orar, não tem tempo, não reúne condições, não é bem assim, Deus perdoa. Não, ore, porque se você não orar, não vai atingir o objetivo. Se você orar, é impossível que Deus não te responda. Lucas capítulo 18, abra lá. Vamos voltar depois para a 2 Crônicas 7,14. É que agora eu já estou falando em Lucas capítulo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus contou uma parábola, verso 1. Do dever de orar sempre. Nosso mal é não orar. E o diabo é terrível, ele faz de tudo para você não orar. Os melhores filmes na televisão, o colorido da imagem HD. Eu vejo até a pintinha da artista, que lindo. Deixa eu contemplar a imagem desse mundo do diabo. Eu preciso ver as pessoas se divertindo. Hollywood, o macaco pulando, o homem de ferro, o rei do pata. Eu preciso ver as trevas. Para que orar? Depois não sabe por que não ganha as coisas. Depois não sabe por que Deus não abençoa. Porque na hora da santificação não é bem assim. Na hora de apartar-se do mal não é bem assim. Pastor Leite é muito radical. A Assembleia de Deus agora está mais tranquila. Antes era assim, agora não. Agora está mais aberta a coisa. O Deus não mudou. Se as pessoas não estão recebendo as bênçãos, alguma coisa está errada. Está aqui um irmão querido, recém-convertido, que ele orou, nós oramos no consultório, em 2 semanas, ou 10 dias, 3 dias. Deus respondeu poderosamente. E está colhendo os frutos aí. E vai colher mais frutos. Porque está aprendendo a vida, o chamado caminho do sucesso espiritual. A Ana Paula que acabou de falar, Deus é muito testemunho. E eu tenho forte para hoje. Eu tenho forte para contar no final. Muito forte. Uma multa de 180 mil reais. Deus me livrou essa semana. Uma casa. Milagrosamente. Vou contar para vocês. Certo, dona Zeli? O joelho que me ajuda a orar em casa. Então Jesus contou do dever de orar sempre e como? Nunca desfalecer. Nosso mal. Ora um pouco e já cansa. Ah, não vou orar. É que nem criança que não quer estudar. Já estudei. E vai correr do livro. Assistiu o quê? Os desenhos de Satanás. Os filmes da Disney, que são do diabo. Pastor, o senhor é radical. São fazer o quê? Vou falar que é de Jesus? Vou falar o quê? Que o bando é de Jesus? Não, no bom sentido, não quis dizer outra coisa. Fala, irmão. Pastor, uma coisa que, se eu estiver errado, me corrija, mas eu não concordo, né? Alguns crentes acreditam muito na oração acumulativa, né? Eles pedem para o irmão, para a irmã, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, e fica nessa petição sem sentido, né? Acreditando que quanto mais pessoas ela pedir para orar, melhor será a sua bênção alcançada. E elas estão dispostas a contar por menores a situação pela qual ela está pedindo a oração. E não se dá conta que ela tão somente tem acesso, livre acesso, o véu foi rasgado, e ela tem esse livre acesso a Deus para orar. Né? E uma coisa que eu aprendi que eu acho que é muito importante é que nós não devemos pedir oração para todo mundo sem saber o nível de profundidade com Deus que essa pessoa tem. É verdade. Eu vou dizer para você, se ela não é tua cobertura espiritual, nem sempre é bom você. Porque ela não conhece a sua vida. Exatamente. Quando você de fato depende de uma pessoa para que ela ore por você, te ajude em oração por algo, né? Na prática a gente percebe que orar pelas nossas necessidades pessoal é muito fácil, mas quando a gente começa a entrar no segundo estágio de pedir pelo outro, é quando você está comprando a briga do outro, né? Também. Senhor, eu estou pedindo. Isso não é isso aí, porque o assunto está começando. Intercedendo pelo outro. Verdade. Agora, o primeiro ponto,
Se você não estiver firme com Jesus, não vai orar pelo outro. Primeiro ponto. Lembre-se dos filhos de Seva. Eu estou orando em nome de Jesus, ao qual Paulo prega, Atos 19. Aí o camarada que estava endemoniado falou assim: eu conheço a Cristo e bem sei quem é Paulo, mas nós quem sois? Quem é você? Quem é você com a sua vida totalmente errada para orar por mim? Então, o problema da oração, por terceiro, que ele falou, essa pessoa tem que estar muito firme, porque os demônios vão cobrar. Por isso que, ora por mim, irmão, ora por mim. A grande parte acaba não orando. Infelizmente acontece isso também. E a gente fala, uma vez eu encontrei um irmãozinho e falou assim: pastor, eu estou orando pelo Senhor. Eu falei: é mesmo? Mas faz tempo que eu não te conheço. Ele falou: não, mas eu estou orando por todos os pastores do Brasil, porque eu estou orando pelo Senhor também. A oração um por outro é importante. Paulo fala isso. Agora, você, por causa específica sua, deve orar também. Hoje o assunto mais é oração, você com Deus. É o primeiro passo. Se você não ora por você, você vai orar por outro como? Olha o que diz aqui, ó. Ao dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2, ele diz uma parábola, Jesus. Havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com o juiz dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo o juiz não quis fazer justiça para a mulher, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, olha só, o juiz falou: ainda que essa viúva, como ela me molesta, eu vou fazer-lhe justiça, hei de fazer-lhe justiça para que não volte e me importune mais. Quer dizer, o homem falou: vou ficar livre dessa mulher, por causa do quê? Dela estar importunando, vamos dizer assim, da insistência. Chega, vai, resolve. Todavia, olha lá, vou fazer justiça. Aí Jesus disse: ouvi o que diz o juiz, ouça o que o juiz está falando. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Então precisa clamar dia e noite. Aí ele diz: ainda que tardio para com eles. Aleluia. Ainda que tardio para com você. Você acha que Deus não vai te fazer justiça? Você acha que Deus não vai dar para você justiça? Você clamando a Ele de dia e de noite. Aos escolhidos, primeiros filhos, como disse a Ana Paula. Você acha que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Jesus fala, verso 8: digo-vos que depressa vai lhes fazer justiça. Quer dizer, mais rápido do que a gente imagina. O problema é isso, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, achará insistência, perseverança, o crer indubitavelmente. O problema é que a pessoa desiste fácil e acha que não vai acontecer. Fala, irmã. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, coisa que eu acabei com isso, e muitas vezes ele não está porque a pessoa. Ou ele não era mais importante. Vou dar um exemplo. Ezequias. Deus falou assim para o profeta Isaías: vai lá para Ezequias, 2 Reis, capítulo 20. Não vou ler, para não atrasar. Vai lá para Ezequias, o rei, fala para ele preparar a casa dele, porque ele vai morrer. Uma enfermidade X. Desceu o câncer. Aí o que aconteceu? Aí Isaías falou para Ezequias: ordena a tua casa, põe tudo em ordem que Deus vai te levar. Aí ele, tá bom, o profeta. Aí Ezequias virou para a parede e começou a orar: Senhor, me dá mais uns 15 anos de vida, me dá mais vida na terra. Aí Deus, que é bom, que nosso Deus é bom, por bom, profeta, volta lá e fala que ele vai ter mais 15 anos de vida. Pega uma pasta de figos, põe na ferida e ele vai ser curado. E assim fez, e assim foi. Passou alguns anos, Ezequias me entrega o tesouro de Israel para o povo assírio e Israel é tomado depois. Por causa do quê? Do fato de ele estar vivo. Então tem horas que Deus sabia que era melhor levá-lo, mas ele insistiu. Que nem tem gente que fala assim: Senhor, eu quero aquele emprego, eu quero aquele emprego, eu quero aquele emprego. E Deus sabe que ela é fria. Aí a hora entra no emprego. Aí não vai mais no culto. Aí começa a pecar, cai com a secretária. Aí depois de repente fala: ai Deus, por que você não me deu aquele emprego? Mas você que quis. Então Deus sabe de tudo. Sabe? Porque meu filho pródigo, pai, eu quero que é meu. Eu tenho direito à herança.
Lucas capítulo 15, me dá o dinheiro que me cabe, eu vou embora, quero ir embora, pai. Filho, você é rico comigo, você é amado, você está em família, está tudo bem aqui, em segurança. Aí o filho pródigo, não, eu quero viver a vida, me dá o que me pertence. E pegou o que lhe pertencia e foi embora. E foi embora. O que aconteceu? O pai respondeu o que ele pediu e foi o preço da desonra, da miséria, da tristeza, do sofrimento. Aí ele volta chorando, magoado, pobre, arrebentado, e fala, pai, pequei contra ti e contra o céu. Me recebe de volta. Nem que seja para ficar no lado da piorada pior lá. Eu quero ser o pior dos seus assalariados, só para comer um pouquinho lá na boia fria. Aí o pai pega e dá o melhor vestido novo, dá o melhor anel, fala, filho, vem cá, e beijou gostoso, e o trouxe de novo. É o que acontece com quem está desviado, é o momento de você buscar a Deus e falar, por que eu pedi coisa errada? Eu devia ter pedido as coisas certas. E o problema do homem é pedir errado, é pedir para o seu próprio deleite. Está lá em Tiago, capítulo 4, abra lá. As pessoas pedem sem saber o que pedem. Tiago 4. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Verso 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Por quê? Para o gastardes em vossos deleites. Então a pessoa pede mal. Senhor, eu quero aquilo outro. Coisas infantis. O que é uma coisa infantil? Dinheiro a mais. Senhor, eu quero um sítio. Senhor, eu prometo que eu vou encher o sítio de irmãos. Senhor, eu prometo que eu vou pregar para todos os sitiantes. Não tem nada. Ele vai faltar na igreja de domingo e vai para o sítio. Senhor, me dá um apartamento em Santos, porque eu vou lá pregar na Baixada. Ele vai para a farra na Baixada. Por isso que Deus não dá. Aí Deus dá para um outro, dá até mais, porque sabe que aquele outro não está com o coração no sítio, não está com o coração no apartamento em Santos, não está com o coração no dinheiro, o coração tem que estar lá em cima. Então tem muita gente que não tem o que quer, porque se tiver, vai ser problema. Ou então não é tempo, como disse a doutora, olha, a doutora Ana Maria, e a senhora é uma doutora para Deus. Como disse a irmã Ana Maria, temos Ana Paula e Ana Maria. A Ana Maria falou, claro, às vezes não é tempo de receber. É o que Jesus falou, pedir com insistência, mas persevera até o tempo certo. Tem gente que morre na praia. Estou orando pelo meu filho e não se converte. Mas ele quer se converter. Ou ele prefere Satanás com as drogas. Ou ele prefere continuar fumando maconha, tomando pinga, e tendo relações indevidas na vida. Tudo que o homem semear, isso vai colher. Está em Gálatas, capítulo 6. Dê a ré aí na Bíblia e cai em Gálatas. Pastor, o senhor prega muito duro, por isso que ninguém vai no seu culto. Eu estou muito preocupado. Eu vivo de vocês, nada. Eu vivo dos pacientes que vão no meu consultório. Aqui eu faço por amor, para que a tua vida, a tua alma seja transformada, a tua família seja abençoada e você saia do caminho do diabo. Gálatas capítulo 6, olha aqui, ó, verso 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. O indivíduo quer prostituição e não quer colher o fruto, vai colher o fruto. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Jesus. Quem é de Jesus e ora segundo a vontade de Deus, vai ter o reino. Quando a gente fala, Senhor, venha o teu reino. Daniel, capítulo 7, tem um texto bonito, deixa eu lembrar, me veio agora na cabeça. Abra lá, Daniel, capítulo 7, olha aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha aqui, ó, verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todos sempre e de eternidade em eternidade. Então quando eu falo assim,
Pai nosso, você está assim, venha a nós o teu reino, seja feito tua vontade, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? O reino eterno. Não é esse reino deste mundo, não. A turma está preocupada com o reino deste mundo, sabe pedir as coisas materiais. Tanto é que o Pai Nosso tem duas partes, a parte espiritual e a parte material. Primeiro vem a espiritual. Quando eu digo Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo, Senhor, separado seja o teu nome. Agora, como é que eu vou falar que Deus seja santificado se minha vida é maligna? Salomão não glorificou a Deus, não santificou a Deus, caiu depois. Sansão caiu depois. Tantos pastores não santificam a Deus, porque caem depois. Quem quiser café tem lá, viu? Olha lá. O nosso querido J1, F1, significa japonês 1. É o primeiro dos grudados. O que é isso, pastor? Não sei disso. É um agente especial? Sim, mas é segredo de Estado. Para mim, meu Deus, glória a Jesus. Eu já falei hoje com um grande amigo, Dr. Paulo, que é meu advogado, o nome dele está aqui com a gente. E a esposa dele é japonesa, que ela vem estar conosco também. Essa é a igreja que mais tem japoneses. Glória a Deus. Amém. Então, queridos e amados, quando eu falo, venha o teu reino, o que eu quero dizer? Romanos 4, 17. Olha como é diferente a coisa, irmão. Olha o que é a Bíblia aí, ó. Olha que lindo, ó. Romanos 4, 17. Ó. Aqui, ó. Desculpa, Romanos 14, 17. Estou ficando louco. 14, 17. Olha aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Só que a turma pede comida, bebida, terreno, emprego, dinheiro. Vem para a igreja que você vai ter muito dinheiro. Vem para a igreja que você vai ser o bom. Você vai ser o bom. Pare de sofrer. Famoso, para de sofrer. Peça, dê mais dinheiro que você vai ganhar mais dinheiro. Isso aqui é uma poupança, não é mais reino de Deus, dos céus. A casa do Senhor virou poupança de Deus. Dá que Deus te dá de volta. Onde já se viu isso? Não é isso? Pastor, mas eu soube por aí. Não é o certo. O reino de Deus não é comida, não é dinheiro, não é bebida, não é casar, descasar. Não, o reino de Deus é o quê? Verso 17. O reino de Deus é uma justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando eu falo assim, Pai, venha o teu reino, eu digo, venha a tua justiça. Glória a Jesus. Agora tem que falar isso sem pedir propina. Eu tenho que fazer justiça pagando meus empregados direitinho, pagando minhas contas direitinho, sendo justo. Então, Senhor, venha o teu reino. Tem gente que fala isso e está com os problemas lá no serviço. Não é verdade? Olha lá, paz, justiça, paz. Senhor, venha o teu reino, ou seja, venha a tua paz. Mas no trânsito é um animal. Leva uma fechada. Que é isso? Que é isso? Eu já fui assim no trânsito. O pastor Nilton era terrível. Era terrível. Uma vez eu estava na Amaral, já em 1984, era um oficial do exército. Me achava um bom, a besta humana. Aí ele levou uma fechada de um português, braço enorme assim. Eu falei, tá errado. Mas o que você está pensando? Eu pensando o quê? Aí desceu, porque ele desceu, eu peguei minha arma. Qual o problema, homem? Falei, meu Deus, fiquei sério. Falei, meu Deus, o que é isso? Podia dar um tiro. O que eu estou pensando? Cheguei em casa, chorei. Não era de Jesus. Falei, o que é isso? Mas Deus estava começando a trabalhar. Passou um ano e me converti. Aleluia. Porque a pessoa sabe que está errada. Venha o teu reino, justiça, paz e alegria. O servo de Deus é alegre. Nossa pastora Cassina, nunca vi essa mulher, desculpa, com todo o respeito da nossa pastora, triste. Nunca vi. Só sorri. Só sorri. Que nem a Érica, só sorri. Que nem o J1. Eu choro e só sorri. O Wendel, só sorri. Reino de Deus. Os irmãos, só sorri. Glória a Jesus. Alegria.
Não, mas está na pior. Glória a Deus. Glória a Deus. Isto é o reino de Deus. O pessoal olha e fala, loucura. Mas é o reino de Deus. Eu falo, venha o teu reino. Eu tenho que profetizar isso na minha vida. Vocês estão entendendo o que é o Pai Nosso? Estou já soltando algumas coisas. Porque a gente ora pedindo as coisas, está certo? Mas em primeiro lugar tem que ter a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra lá. Pastor, está muito pesada essa pregação. Vai diminuir seus acessos. Eu estou tão preocupado. Estou tão preocupado. 1 Tessalonicenses, quero que vocês aprendam a Bíblia. Pastor, isso acabou. 4, 3. Olha que lindo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Os anjos fizeram a vontade de Deus? Não. Se os anjos tivessem feito a vontade de Deus, não tinham caído. Como é que está isso? João 5,5. Quando os seus anjos encontram loucura. Jó 5,5. Os anjos caíram um terço. Agora, a classe ficou comprometida. Jesus veio para reconciliar com o Pai terra e céus. Para quem não sabe, os anjos precisaram de Jesus. É mesmo, pastor? Eu não sabia. Pois aprenda a Bíblia. Colossenses capítulo 1. Abra lá. Colossenses 1. Dá ré aí. Já cai lá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Verso 18. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, olha só, havendo por Cristo feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que estão, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. As coisas dos céus foram reconciliadas com o Pai, através de Jesus. Olha que então Jesus veio não só para os homens, para os anjos também. Os que caíram, não, os que não caíram. Os que caíram, acabou. São os demônios, são os espíritos malignos, é o diabo. Isso aí acabou. Caiu, acabou. Os que não caíram precisavam de Jesus para poder continuar na presença de Deus. Está aqui a reconciliação. Ele voltou a ter ordem no sistema. Voltou a ter comando no sistema. Porque no Velho Testamento a coisa ficou abalada com a queda do homem. E o que pôs em ordem tudo de novo? 1 Pedro 3, 21, 22. Abra lá. É coisa intergaláctica. Não é uma coisa boba. Não. Eu estou falando de coisas eternas, mais importantes do que tudo que você assiste na droga, na televisão. Que você tanto ama. Que não consegue largar para orar. Até os pastores. Todo mundo, até eu. Devia orar mais. Me dói, porque eu preciso orar mais. O que eu falei? Esqueci já. 3, isso. 1 Pedro 3, aqui, ó. Que verso 21. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo. Do batismo salva. Quem não é batizado, precisa se batizar. Porque uma pessoa que morre tem que ser enterrada. Morto cheira mal depois de algum tempo. O velório já passou, já está firme com Jesus. Vamos sepultar a velha criatura para que saia quem? A nova criatura. Amém? Revestida de Cristo e de poder. Esse é o batizado. Olha aqui, ó. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido aos céus, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências do universo, as potências da eternidade, estão agora debaixo de uma sujeição única. Jesus. Glória a Jesus. Jesus. Qual o nome mais poderoso da eternidade? Antes e depois. Jesus. Qual o nome que eu tenho que clamar? Jesus. A quem eu devorar? Para o Buda? Para o Antoninho? E será parecida? Não. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Glória a Jesus. É em nome dele que eu tenho que pedir. João, capítulo 16. Aprendam a orar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu perdi meu documento, pedi para o Santo Antônio, apareceu. Cuidado. E já faz milagre. Também. João 16. Ele é um texto lindo.
engraçado, eu pregava isso há 20 anos atrás numa comunidadezinha. Agora a internet leva isso até o Japão. Eu tenho um querido amigo e irmão querido, Luizinho, que ele tinha 12, 13 aninhos, 14 anos na década de 80, 90. O pai dele era na nossa igreja. Hoje ele está lá no Japão, pregando o Evangelho. Glória a Deus pela sua vida no Japão, onde esses japoneses vão estar um dia. E eu vou junto. Antes da grande hecatombe nuclear que há de vir sobre a terra. Como está escrito aqui no capítulo 3. Mas antes disso, João 16. Olha que coisa linda. Olha aqui, ó, verso 23. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que quando pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Como é que eu oro? Para quem que eu oro? Para o Pai, em nome de Jesus. Ao Pai, em nome de Jesus. Olha aqui, verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Eu tenho que pedir ao Pai, em nome de Jesus. Mas como é que eu vou ter certeza? Descansa no Senhor. Fica com o teu coração firme. Ore 1, 2, 3. Atinge o coração de Deus. Como é que eu vou saber? Você fala, Senhor, eu vou orar toda noite, meia hora de joelhos por isso. E fora isso, eu vou orar por aquilo. De joelhos, meia hora. Não atingiu ainda o coração de Deus? Estou dando a dica do pastor Lenilton, de 30 anos e meio de evangélico. De cristianismo e 25 de pastor. 26 de pastor agora. 26 anos. Fui ordenado em 1990 pastor. E evangelista em 87. Vou fazer agora 30 anos de evangelista. Eu prego o evangelho. 30 anos agora. Meu Deus, fez agora 30 anos em outubro. Que eu prego o evangelho. Glória a Deus. Sabe qual a primeira igreja que eu preguei o evangelho? Assembleia de Deus. Lá em Paricuaraçu. Mulher de um lado, homem de outro. Aí não podia usar barba. E o Lenilton, uma barba igual do James, assim. Fui para a igreja, não sabia, porque eu sempre fui avivado. Cheguei na Assembleia, o senhor é crente? Falei, parece que sim. O senhor tirou a Bíblia aqui. É que nós não usamos barba, o senhor usa. Falei, Aí entrei na igreja, fui escoltado pelo diácono, tchá, até lá na frente. Estava a banda na minha frente, eu sozinho com o diácono, não faltou pôr um gema, né? Para aparecer aqui o filme do Blacklist, estava preso. Aí, o povo, metade das mulheres, metade dos homens me olhando para mim. Falei, meu Deus, eu sou a atração da igreja hoje. Assembleia de Deus, Madureira, lá em Paricuaraçu, 1986. É que eu sentado lá, eu vejo que tem pouca gente no culto. Falei, ô diácono, por que tem pouca gente no culto? Hoje é quinta-feira, doutor Lenilton. Hoje é o último capítulo da novela O Rock Santeiro. Por isso que o povo não veio. A barba não pode. A barba não pode. Mas o Rock Santeiro de Satanás pode. Irmãos, o pastor me deu o púlpito para dar uma palavrinha. Por que ele fez isso? Eu mandei vir, já com 6 meses de conversão, 8 meses de convertido. A maniabra lá. Olha, André. Foi os primeiros abraços da minha vida. A primeira canção de capítulo 4. A vontade de Deus é a vossa santificação. Que negócio é esse rock santeiro? Aí o pastor falou, preciso mudar minha vida espiritual. Foi um avivamento para ele. Mandaram voltar domingo, preguei no domingo. Você com barba e tudo. Mas você tem que pedir em nome de Jesus. Agora vem a minha dica. Ora uma vez, de madrugada. Ora outra, madrugada, de noite. Que a melhor oração é da noite. Porque o Wi-Fi está aberto. De dia está tudo ocupado. À noite, aos que de madrugada me buscam, me encontrarão, diz a palavra. Aí não atingiu ainda o coração de Deus e fala assim, não estou convicto ainda. Jejue. Quando você jejua, você aumenta a tua fé. Glória a Jesus. Para que serve o jejum? Para não comer? Não. Primeiro que você mostra para o diabo que o teu alimento não é a carne, mas o Espírito. Então o jejum alimenta Jesus Cristo. Quando você não come, você alimenta o Senhor, o Espírito Santo em você. Quando você come o que não presta, que é do diabo, quando você se aproveita deste mundo, você alimenta o diabo e enfraquece o Espírito. Então quando você jejua, você fortalece o Espírito Santo, aí o Espírito começa a trabalhar na sua vida. Aí tem uma hora que você fala, eu atingi o coração do Senhor. Daniel demorou 21 dias em oração. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, orou 3 vezes ao Senhor. O Senhor me livra desse espinho na carne. Qual o espinho de Paulo? Podia ser os olhos que ele não enxergava direito.
Tanto é que em Gálatas ele fala assim: meus filhinhos, vocês gostam tanto de mim que eu sei que se possível fora, vocês arrancariam os vossos olhos e me dariam eles. Quer dizer, Paulo era a favor do transplante. É que naquela época não era possível, hoje é possível. A pessoa morre, pega a corda e põe em Paulo. Só que naquela época não podia, mas ele tinha um espinho. E Deus não curou ele do espinho. Por quê? Orou uma, 2, 3 vezes, podia ser semanas, ou podia ser meses. Paulo falou: Senhor, e aí? E aí Jesus falou: a minha graça te basta. Tem uma hora que Deus vai falar com você, como disse a Ana Paula. Se salvou ou não salvou, que nem a Ishla ontem, fez uma música maravilhosa do filho que foi. Falou: Deus tem poder de tudo, mas se a vontade dele é outra, glória a Deus. Eu já tive 3 ressuscitações na minha mão. Aí eu fiquei: opa, ninguém mais morre. Que maravilha. Fui orar para uma criança, a criança não voltou. Mas por quê? Deus sabe. Meu sogro faleceu faz 4 anos, era meu maior diácono. Teve um câncer súbito em 4 meses. Deus o levou. Todo mundo orou por este homem. Todo mundo jejuou por este homem. Tudo, fizemos culto, tudo. E Deus falou assim, através de uma serva que não sabia de nada: eu estou levando porque eu quero a irmã Luzia de Jandira, que faleceu também e que Deus falava com a gente através dela, que é verdade. Durante 30 anos ela me acompanhou. Até ir embora também para Jesus. Tomara que a pessoa vai, porque preciosa a morte dos seus santos. Amém, irmãos? E agora tem uma coisa, nós temos que atingir o coração de Deus com a oração. Fala, querido. Sim. Acerca da oração, como o senhor está falando, da persistência, né? Que a oração deve ser um estilo de vida, né? Eu me debati por algum tempo tentando entender como que era possível eu estar pedindo algo para Deus que é tão óbvio que Ele quer e a coisa não acontecer. E eu ter que estar orando diversas vezes por aquilo, né? Até uma certa vez que, se eu não me engano, foi C.S. Lewis que diz, né? Os pensamentos são meus, mas eles não nasceram em mim, né? Até uma certa vez que me veio à luz de que muitas das vezes a persistência da oração está relacionado não a Deus fazer aquilo que é óbvio da vontade dele, mas sim se de fato há convicção em mim de que realmente eu quero aquilo, né? Então é como se Deus ficasse esperando a sua persistência de que realmente você quer aquilo. E se não você ora 1, 2 vezes e para, quer dizer, você de fato não está querendo aquilo, é só você acha que quer. Agora a determinação que você realmente quer é uma persistência e um estilo de oração persistente, que se sente a oração, a campanha. Mas irmão, veja bem, mas você há de convir comigo que todo mundo não quer que uma pessoa morra, por exemplo. Não. Igrejas inteiras oram, mas tem uma hora que Deus leva. Tem pessoas que estão aí, ó. Uma vez eu me lembro que o bispo Macedo orou num estádio, falou: quem quer, largue os seus óculos. Eu conheci pessoas que usavam óculos, jogaram fora, começaram a enxergar. Aí o repórter falou para ele assim: ô bispo, né? Ele era bispo, podia ser bispo Macedo, né? Não é apóstolo, não, né? É bispo, ele é bispo. Ora no bispado. Tem uns que já foram para apóstolo, tem alguns que já estão do lado de Jesus. Aí o Macedo, o repórter falou: bispo, por que o senhor continua com o óculos? Ele falou: não atingiu, a minha fé não atingiu. Não é vontade de Deus, porque eu já orei muito. Então, é um mistério essa questão. Muitas vezes Deus permite você continuar com o espinho, que é a adversidade. Porque a oração geralmente é que você remover alguma situação. A pessoa está morrendo lá, você quer que se remova a doença. Você está numa situação familiar difícil, você quer que se resolva. A oração geralmente é por causa de um problema. Às vezes Deus permite porque com o problema você vai ter a vida de oração. Também tem isso. Vai reconhecer sua pequenez. Paulo fala isso. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 12. Olha só o que diz Paulo. Mas eu entendi o que você falou. Nós temos que orar até Deus se convencer de que nós queremos isso. Ou até mesmo nós. Nós nos convencemos. Verdade. Agora, se não é de Deus, agora às vezes você está tão convicto, mas Deus sabe que é ruim para você. Como eu falei, tem coisa que não é de Deus, você pedir. Só para ler, só um minutinho. Olha aqui, ó. 2 Coríntios, olha só essa aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Era o próprio diabo batendo em Paulo. Mas como o diabo vai tocar no apóstolo? Porque carne está vulnerável. Mesmo a carne do cristão pode ser tocada nas trevas. Basta o cristão se distrair, o diabo toca na carne dele. Porque a carne para nada aproveita.
Está lá em João 6,63. E Paulo fala em Romanos capítulo 7, o seguinte, no verso 17: eu sei que na minha carne, isto é, em mim, não habita bem algum. Então a carne é vulnerável ao diabo. E o diabo opera na carne. As enfermidades vêm. Você pega a gripe, você pega a doença. Acabou. A irmãzinha já era crente, pegou um tumor, um câncer. Qual o problema? Todo dia diagnostica o câncer. Alguns curam, outros não curam, alguns morrem, outros não morrem. A vida continua, a biologia continua. Não queiramos pensar que o cristão é um super-homem. E Deus não quer isso. Deus quer o seguinte, olha aqui, ó. Por causa para que não me exaltasse, porque Paulo, o perigo era esse, ele ficar exaltado. Falou, opa, eu estou tendo revelações que ninguém tem. É normal do ser humano achar que ele está por cima. O que aconteceu? Foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele se desviasse de mim. Alguns dizem que era Alexandre, o Himeneu, que falava mal dele na igreja. Ele não tinha como pôr a turma para fora no começo, depois ele entregou para o diabo os dois. Cara, Timóteo, ele falou, vou entreguei nas mãos de Satanás para que aprenda a não blasfemar. Quer dizer, às vezes na igreja tem gente que te atormenta, te oprime. Na tua família tem gente que é um espinho na tua carne, para você aprender a depender de Deus e saber que você não é nada. Olha o que está escrito aqui. E disse-me, a minha graça te basta. Ó, no verso 8 ele diz, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o que Deus disse? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quando você está fraco, então você é forte. Deus permite lutas. Você vence uma luta, aparece outra no outro dia. Vence essa luta, você vai para outro estágio. Vence essa luta, e assim vai, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza. É o que disse o irmão. Deus sabe do que você precisa antes que eu pensais. Está lá em Mateus, capítulo 6. Abra lá. Olha aí, ó. É o que ele falou. Mateus 6. Adoro perguntas, irmão. Adoro perguntas. Olha aqui, ó. Ó, verso. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. Mateus 6, 7. Atenção, Cadu e Franz, que são os discípulos mais novos aqui. Vocês já estão velho de igreja, já sabe tudo, já sabe tudo. O James, mas o Cadu, então eu vou responder por eles. Mas você fala, Ana Paula já é velha de igreja, sabe tudo, mas vocês não. A Érica também precisa estar com cuidado, para não se perder no caminho, certo? Olha aqui, ó. Quando orardes, não oreis de vãs repetições, verso 7, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Tem gente que fica, reza 10 Pai Nosso, 4 Ave Maria, 2 Salve Rainha. Não, desculpa, é que vocês não vieram da igreja católica, eu vi. Não é assim? Ave Maria, Senhor, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Mas, tu quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, verso 6, ora teu Pai que está em oculto ou secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Verso 8, não vos assemelheis pois a eles, porque vosso Pai já sabe o que vos é necessário antes de vos não pedirdes. É o que você falou, ele sabe que você precisa de comida, bebida, do emprego, ser liberto. Ó, Deus sabe que você não pode bater o carro, mas se você não orar, você fica vulnerável. Eu tenho uma irmãzinha que frequentava meu culto em 1987. Faz tempo, hein? Eu tinha um culto lá no Higienópolis, perto da Avenida Higienópolis, na rua Itacolomi, perto da Santa Casa. Enchia de doente, de médico, de enfermeiro, endemoniado, travesti, ia de tudo lá. E as 70 pessoas no apartamento do meu irmão. Era uma bênção. Saia correndo da Santa Casa de branco, porque naquela época o médico andava de branco. Hoje é macumbeiro e sorveteiro de branco. Né? Desculpa, fisioterapeuta também, não querendo, né? Aí, o médico do homem de branco, não sei porquê, acho que é cisma com umbanda, não sei. Aí foram lá e a gente ia lá e orava. Tal. Aí, e eu ensinei para eles, ó, você vai sair com o seu carro, fala, Senhor, abençoa meu carro na frente, na trás, nas laterais, tudo. E abençoa ele abençoada. E o meu irmão levava isso a sério. Um dia ela saiu correndo, não deu tempo de tomar café, ela pegou o gol dela, aqueles gols antigos GT, lembra? Que tinha na época, e saiu na rua, lá na Paulista, na hora que ela parou no farol, ela só viu um carro atrás. Não, que o carro ia batendo, ela falou, ai, não orei, pum! Aí ela desceu e falou, pastor, doutor, foi pastor só depois de 90. Eu não orei e o carro bateu. Tudo bem, poderia ter batido, mas você não pode cobrar de Deus, entendeu? Você não pode reivindicar. O meu temor nunca deixou de me pôr assim. Eu preciso dar para aqueles que precisam, para a obra do Senhor, eu preciso dar. Porque toda religião
a oferta. Jesus é a oferta de Deus para conosco. Isso é verdade. Olha, tenho que dar para Deus o que é dele. O que Jesus falou? Dai a César o que é de César, a Deus o que é para Deus. Acabou. E aquilo me blinda espiritualmente. Porque o diabo fica louco quando o cristão é convertido. Sabe qual a maior conversão do indivíduo? Quando se converte o bolso. Na hora que, porque na igreja, a pessoa vai para a igreja e fala assim, a falar de dinheiro, tem hora que é perigoso. Você vai à igreja que só fala de dinheiro e um pouquinho de culto. Mas o momento da oferta não precisa nem falar. Eu vou tirar e vou dar uma oferta para Deus, um pacto com Ele, é íntimo. Por isso que ninguém deve saber quando você deu. Tem igreja que expõe a pessoa e fala, você deu só isso, deu aquilo. Já vi igrejas que põem assim no quadro, quanto a pessoa dava. Que é isso? Existe de tudo nesse mundo. Mas Deus trata com você em secreto. Não saiba a direita o que fez a esquerda. Você tem que ter uma oração com Deus que ninguém tem que saber. Uma coisa importante, existem vários tipos de oração. Nós estamos falando de uma oração de você com o Pai. Existe outro tipo de oração, por exemplo, oração de consagração. Nós vamos consagrar esse salão. Oramos coletivamente. Vamos consagrar a tua casa. É de Deus consagrar uma casa? É. Quando você consagra a tua casa, Deus a protege oficialmente. Geralmente ele já protege extraoficialmente. Quando você protege, você sela, você unge os umbrais, você leva um sacerdote que é um pastor, um diácono, um líder, leva um grupo de oração e estabelece um reino ali. Você pisa com o pé para a partir de agora. O Senhor guarda essa casa. Havia um homem que tinha um sítio e começou a invadir, as formigas começaram a invadir todos os sítios. Um formigão lascado. Ele pegou, cercou o sítio de oração, orou 7 voltas no sítio, falou: Senhor, guarda esse sítio. Consagrou, ungiu alguns pontos. As formigas faziam assim, desviavam do sítio dele. Acredite se quiser. Consagração. 3 mulheres consagradas a Deus voltaram para casa semana passada. Ladrão, é um assalto! É um assalto! Te repreende em nome de Jesus. Ah, é? Já viu o vídeo, não? Põe na internet, vídeo, mulheres sendo assaltadas de Deus. E ela está repreendida. Ele abria. E não saiu uma bala. Porque quando você ora, quando você é espiritual, há um campo de força ao teu redor. É uma blindagem espiritual invisível. E Deus guarda os deles. Eu preguei isso aqui há um mês atrás. Aconteceu semana passada. Para provar para vocês que é verdade. Agora o camarada está no mundo. Está na pornografia, sai na rua, é um assalto, leva um tiro mesmo. Por quê? Pastor, Deus faz isso? Não é que Deus faz isso, é que a palavra tem que se cumprir. Salmo 66, abra lá, se não me engano, verso 18. O Espírito está falando. Ai, que palavra dura, essa do Espírito não é assim. Pastor, e o senhor viu que depois o bandido ainda trocou tiro com a polícia? Aí o bandido fugiu de lá, a polícia cercou o cara, tiro, aí ele tirou na polícia, o tiro saiu. Por quê? Se o policial estivesse em consagração a Deus, não ia sair uma bala. Mas como não está, quem está no mundo está sujeito ao diabo. Quem não é de Jesus está me assistindo, não brinca com Satanás. Não brinca. E você pode sair machucado. Ai, está pondo medo? Não. Eu estou fazendo que você entenda que existem 2 reinos sobre a terra. O de Deus e os não de Deus. Só isso. Salmo 66, verso 18. Olha o que diz aqui a Bíblia, meu querido irmão. Por que às vezes a oração de uma pessoa não é ouvida? Olha essa aqui, Serginho, querido, você que é um homem de Deus. Se eu atender a iniquidade no meu coração, ou der ouvidos à minha iniquidade no coração, o Senhor não me ouvirá. A pessoa está na iniquidade, Deus não ouve. Ah, mas isso é injusto. Não, é porque a pessoa é pecadora, não quer saber de Deus. Aí você vai no Testamento, pastor. A graça cobre. Ah, é? Você acha que o pastor Edito vai vir aqui dar cara a tapa sem um texto do Novo Testamento? 1 Pedro, capítulo 3. Abra lá. Glória a Deus. Não sei se ninguém me chama para pregar por aí, meu irmão. Ninguém me chama. Mas só aqui. Logo vou me tirar daqui também. Glória a Deus. Eu vou lá para casa? Vou lá para casa? Vou lá para casa, viu, irmão? Glória a Deus. 1 Pedro, eu não estou nem aí. Preguei tantos anos na minha casa, não tem problema. Ó, 1 Pedro, então vocês vão ter a palavra até o arrebatamento. Eu quero viver até o arrebatamento da igreja. Quero viver.
Até o ano 2036, por exemplo, ele vai ter arrebatamento, segundo nós tratamos, né? Essa foi boa, hein? Mas pastor, nós tratamos, até o nosso tratamos falou do arrebatamento. E tem gente que não acredita. Bom, 1 Pedro 3, verso 12, olha aqui. Chuang, olha só essa. Novo Testamento, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, as orações do justo. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, Deus não ouve quem atenta para o pecado. Pessoal, Deus me ajuda. À noite está lá na masturbação, está lá na pornografia, está pensando em como ganhar mais dinheiro dando golpe nos irmãos, está pensando em pôr a vovozinha no asilo para ficar livre. Sabia que tem filhos que não honram o pai e a mãe? Eu espero que meus filhos me honrem, senão eu vou pedir para Jeová descer fogo do céu. Né, Jeová, Deus desse mundo. Desce fogo. Não é verdade? É o Deus de toda a carne, está lá em Jeremias, capítulo Jeremias, está lá, deixa eu lembrar, 37, se não me engano, para lá. Quem é Jeová? Vamos lá. Jeremias, olha aí. Olha esse texto, irmãos. Olha que está, James. É 32, 27. Quem é Jeová? Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor Jeová, aqui no verso 27. O Deus de toda, que está escrito aí? Toda a carne. Então, a carne está na mão de Jeová. Por isso que a pessoa fala, desce fogo, Jeová. Jeová desce fogo. Eliseu falou assim, Jeová, as crianças estão rindo que eu sou careca. Eliseu era fresquinho. Não, desculpa, profeta, desculpa. Careca que nem eu, assim que nem vocês. Carecão, Eliseu. Carecão. Aí 42 crianças estavam brincando. Ó o careca. Ele falou, eu te amaldiçoo em nome de Jeová. Que homem mau. Profeta. Aí que ver o que aconteceu? 2 ursas saíram do mato em nome do Senhor e destruíram, despedaçaram 42 crianças. Filme de terror. Ainda bem que Jesus veio, viu? E aí, igreja do Senhor Jesus? E aí, Velho Testamento? Sério, não, James? Eu estou errado no que eu falei? Não é essa a historinha, crentes antigos? Não chamaram o homem de careca e ele ficou nervoso? Sério, não. Elias lá no monte, numa boa, lá no suquinho. Aí chegou o capitão e falou assim, Elias, desce daí que o rei quer falar com você, o rei Acabe. Quer descer, desce daí. Aí Elias falou assim, se o homem de Deus dessa forma do céu e te consuma a ti os 50. O que aconteceu? 51 homens morreram na hora pelo fogo que veio do céu. Olha o Velho Testamento sem Jesus, que perigo. O Velho Testamento nas mãos dos anjos, trabalhando com os homens. Mistério. A teologia não sabe explicar. Vem com aquela palavra, Deus é Deus, cala essa boca. Uma vez eu vi um pregador falou assim, Deus disse haja luz e pronto. Em 7 dias. E pronto, Deus é Deus, tá bom, acabou a história. Não tem conversa. A luz demora de uma estrela, a estrela mais próxima da Terra, a estrela mais próxima, demora 80 mil anos a luz dela para chegar. E Deus fez a Terra em 7 dias, o universo também. Deus é Deus, cala a boca, tá bom, então cala a boca. Vou virar meu rosto e vou embora, vamos comer um macarrão e pronto. Por isso que ninguém se conversa. Estava conversando hoje com o meu advogado e com uma senhora que é do SP, do Patrimônio Público do Estado de São Paulo, da União. É por isso que ninguém se converte. Porque não tem explicação científica, só que Deus não se deixa esclarecer. Aqueles 7 dias não são 7 dias literais. Cada dia uma estação, uma época, um tempo. Sol no meio da semana não poderia ser o sol. Como é que pode? O sol no meio da semana tem que ser o começo. Mas haja luz. Ué, começou a luz, depois vai aparecer o sol. Loucura a Bíblia, melhor deixar de lado, é o que o diabo quer. Agora vocês vêm aqui e aprendem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Glória a Deus! Glória a Deus! Então, amados do Senhor, estou chegando no fim. Estou chegando no fim. Eu tenho que orar segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu pregue o Evangelho. A vontade de Deus é que eu santifique. E a vontade de Deus, meus irmãos, que você muitas vezes não cumpre,
Porque o teu orgulho não deixa atenção crentes, e principalmente não crentes. É a falta de, perdão. A falta de perdão trava a tua oração. Não, mas espera, não é bem assim. Ela me machucou muito. Acabou com a minha vida. Aquele vizinho é um miserável. Aquele cachorro não me deixa dormir. Ai, aquele chefe, eu não suporto, doutor. Eu preferia ver embaixo de um caminhão. Mas ele lá, eu aqui não estou falando mal. Eu não estou falando mal. Falta de perdão é a maior causa da falta de resposta de orações. Prova isso, pastor Lenilton. Marcos capítulo 11, abra lá. Adoro pregar coisas difíceis e duras de se viver. De se viver. Olha só, irmãos. Seus pastores são chamados para a alegria, outros são chamados para a realidade. Eu prefiro a realidade. Em Eclesiastes fala assim: melhor é a casa onde há luto do que onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens. Então melhor ir no velório do que na festinha de arromba do Roberto Carlos. Porque lá na arromba do Roberto Carlos é ilusão. No luto, todos se aplicam ao conhecimento e vem o final de todos os homens. Marcos 11, verso 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, quando você for pedir, atenção, outro segredo. Quando você for pedir para Deus, fala assim: Senhor, faz isso para mim. Não. Deus não é teu empregado. Deus é o teu Senhor. Se Ele quiser, Ele faz. É que nem o pai. Se o pai der tudo que o filho quer, ele não vai estudar. Ele vai melecar toda a casa. Ele não vai dormir, não vai comer, só vai comer doce. Vai deixar a luz do banheiro acesa, você vai pagar mais energia. Vai tomar banho de 2 horas, você vai gastar um dinheirão. Se o filho fizer o que quiser e o pai falar assim, estamos fritos. Então Deus é pai. Agora, qual o pai que vai negar comida para o filho? Qual o pai que, se o filho pedir um peixe, dará para o peixe uma serpente? Qual o pai que, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo aos que pedem. Isso está lá em Lucas capítulo 11. Agora, Marcos 11 diz o seguinte, verso 24. Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Mas tem uma condição. Verso 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Ah, mas aquela canalha não perdoa. Aquela minha cunhada me fez passar vergonha na família. Ou aquele fulano traiu meu marido, roubou a firma. Eu quero ele morto. Jesus, está na tua mão, irmão. Você está falando no meio do diabo. O problema do ser humano é que ele é orgulhoso. Aquele que é humilde. O humilde perdoa. Perdoar não é conniver. Eu perdoo, mas ele tem que pagar. Acabei de falar aqui para vocês. Só a favor da pena de morte para certos casos. Um homem que abusa de crianças e depois mata, não merece continuar vivo. Dá 1 ano para ele se converter, 2, depois acabou. Pastor Lenilton. Mas ele pode virar um grande pastor? Pode, se Deus fizer um milagre, ele sai da cadeia, mudar a lei, mas eu penso assim. Vai tocar no seu filho, vai tocar nessa joia que você tem aí, para você não ficar doido. Enquanto está nos outros, mas toca uma coisa linda dessa. Meu Deus, se eu fico louco, se alguém tocar nessa criança, imagine o pai. Não é verdade? E quando estiveres orando, perdoai se teres alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também, o que acontece? Vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Se não perdoa a ofensa, cai naquele outro versículo, que se eu estou em pecado, não serei ouvido. Acabou a história. Então, o problema é que eu não perdoando, não sou ouvido. Então, motivos pelos quais as orações não são ouvidas: falta de insistência, falta de prioridade na oração. Porque Deus quer isso. Tinha um rapaz de São Bernardo, da igreja Deus e Amor. Ele era tão santo. Ele levantava de madrugada para orar, sabe o que ele fazia? Põe o terno para orar. Aí pegava o que quiser, porque eu não oro de pijama, eu oro de pijama, me desculpe, eu tenho essa intimidade com Deus. Mas tem gente que tem tanto temor, e eu não reprovo isso, porque é o temor do Senhor. Quanto mais temor do Senhor, mais poder. Quanto menos temor, menos respeito, menos poder. Então ele orava. Eu não quero que a igreja faça isso. Eu
Daqui a pouco eu vou falar, o pastor Henrique está mandando orar de joelhos com um terno de madrugada, que é isso? Agora, nunca ore nu diante de Deus. A não ser que você esteja capturado e tirar sua roupa, aí você clama fogo. Deus não vai permitir. Deus não permitiu que essas mulheres levassem um tiro na internet. Deus guarda. Olha, amém. Então veja bem, perdi o que eu ia falar. O que eu falei? Não orar nu. Agora que há temor na oração, temor. Então, se você tiver temor, você faz diante de Deus sério. O que os jovens fazem de errado? Que eles não são ouvidos muitas vezes. 1 Timóteo, capítulo 2, abra lá. É sério isso, é sério. Irmão, nós estamos falando de coisa séria. A turma brinca com Deus. 2 Timóteo, desculpa. Capítulo 2, olha lá. Olha só essa aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Olha essa aqui. Antes disso, verso 19 para todos os crentes. Verso 19. 2 Timóteo 2,19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se do quê? Da iniquidade, do pecado, do que não presta, do palavrão, da piada suja, do ódio, da briga, das coisas erradas, do mau pensamento. Saia disso. Está com o nome de Jesus na boca? Não fale nada. Seja o seu sim, sim, não, não. Mas o disso é do maligno. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade. A mocidade tem desejos. Mas pastor, a molecada está com os hormônios na orelha. Para com isso. Põe um revólver na cabeça para ver se continua com o hormônio na orelha. Quantos não são pegos no ato maligno e acaba toda a sensação que tinha? Por quê? Porque é psíquico. Você está com um prato apetitoso. Você vai comer uma lasanha. Que fome. 2 dias que eu não como, vou comer uma lasanha. Na hora que você corta assim, tem um maninho aqui andando. Você vai continuar comendo? Você vai, troca. Acabou minha fome. Mesma coisa. Sabendo que aquilo que é gostoso, entre aspas, da carne, tem por trás um demônio, você perde a vontade daquilo que não presta. Sexo é só no casamento. Fora dele, tem demônio. Nosso Senhor é radical. Fazer o quê? Eu estou querendo que você vá para o céu. Amém? Amém. Que linda essa mensagem. Que linda. Então, amados, e quando orar? Cedo, tarde e noite. Marcos 1, olha só, verso 35. Estou acabando, vocês estão cansados. A Ana Paula está suando. E está longe da menopausa. Ela tem 20 e poucos anos. Glória a Deus, menina de 20 anos. Eu sou marido de Deus 25, cadê? Falei. Estão mexendo no espírito, homens de Deus, criados na igreja. Glória a Deus. Eu vim do mundo, morei sozinho, no meio de uma prostituição violenta. No meu prédio tinha prostitutas. Era um dia e noite inteiro. Eu morei sozinho numa boca do lixo, não sei como eu sobrevivi. Deus me guardou. Uma vez eu estava voltando do plantão, 3 horas da manhã. O cara veio me assaltar, tinha um revólver aqui. O cara foi me chamando, eu puxei o meu primeiro. Eu falei, vem que você vai ver só. Eu falei, agora você atirar. Todo mundo, 3 horas da manhã, na Rego Freitas. Sabe o que é isso? Na boca do lixo. E Deus me guardou. Hoje eu não tenho uma arma, nada, porque eu creio em Deus. Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, 4 horas da manhã. Quem era isso? Jesus. Fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus orava de noite. Jesus orava de madrugada. Jesus orava no almoço. Orar sem cessar. Bota para isso para acabar agora o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Quanto texto desse? Uns 20 hoje, né? Ou mais. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estou acabando. Hoje foi um estudo pesado, mas muito maravilhoso. Verso 16. Olha o que diz a Bíblia. Regozijai-vos quando? Sempre. Ah, mas quando estiver triste que morreu fulano, regozijai-vos. Diga glória a Deus. Por tudo. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Ou seja, glória a Deus, graças a Deus. Porque esta é o quê? A vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, ou convosco. Ou seja, quando eu falo Pai Nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, já falei que é reino, seja feita a tua vontade. Essa é a vontade de Deus, em tudo dá graças, orar sem cessar, regozijado sempre. Essa é a vontade de Deus. Está vendo aqui, ó? Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retém o que é bom ou retende o bem. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Mas, pastor, eu vou namorar com ele na frente de casa, no carro, assim, porque sabe como é que é? Pra gente conversar. Vocês vão ficar se mexendo se sem vergonhas. Eu fui professor disso. Mas eu quero conversar particular. Vai lá na cozinha e conversa com ela. A mamãe fica de longe e conversa com ele. Eu quero ter intimidade. Para que antes do casamento vocês vão cair. Vai engravidar e vai ser dura a queda. E talvez ele caia fora. Depois você vai ficar com o filho na mão. Pastor, que duro. Estou sendo realista. Realista. Amém, irmãos? Amém. Aprenderam a orar? Glória a Deus. Foi oração 1. Talvez não sei se semana que vem ou outro dia eu vou falar sobre oração de comando. É outro tipo de oração. Porque nós aprendemos uma oração individual. Tem outros tipos de oração. Tem oração de louvor. Tem oração de clamor. Quando a igreja toda clama, aí todo mundo sobe um facho de intercessão conjunta. Mas não é uma coisa, é uma oração em concordância. Eu oro e vocês falam amém. Vou ensinar isso para vocês na próxima. Outra coisa, todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém entende nada. Aí é duro também. Eu não consigo orar contra a pessoa que está gritando perto de mim. Eu não sei. Já viram isso? Cada um ora de um jeito. Senhor, abençoa fulano. Senhor, não sei o que. Senhor, me dá um carro. Senhor, me ouve também. Não é de Deus isso. Pastor, o senhor não é herege. Herege é você que ora alto e ninguém consegue entender. 1 Coríntios capítulo 14, abra lá. Não me queira usar a Bíblia para te ensinar. Irmãos, são 30 anos estudando para vir aqui hoje. Depois o pessoal fica me repreendendo na internet. O que eu posso fazer? Só ler a Bíblia. Olha aqui, ó. 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 No verso 15. Verso 14. 1 Coríntios 14 e verso 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do teu amém? Se eu falar uma coisa e a tua pessoa não entender, como é que vai dizer o amém? Sobre a tua oração de graças, visto que não sabes o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Então o que acontece? Eu tenho que orar e as pessoas têm que entender e concordar no amém. E quando o profeta fala, tu fica quieto, está escrito aqui, ó. Olha aqui, verso 29. E falam 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se outro que estiver assentado for revelando alguma coisa, cale-se o primeiro. Tem que haver ordem na igreja. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, quando muito por 3, verso 27. E por sua vez, haja intérprete. Então nós não seguimos a Bíblia totalmente. Porque falta intérprete. Então é mais fácil para os pastores. Vamos lá em língua! Todo mundo fala em línguas. Aí vem o visitante, digamos que você traga um visitante. O pessoal olha e você, o que é árabe? Tailandês? O Franz está doido. Não vem mais. Então, a Bíblia fala que quando há um estranho entrando na igreja, é bom que não se fale língua sem intérprete. Porque a pessoa não sabe. É que vocês são crentes antigos ou muitos que vieram do berço. Eu vim do mundão, foi difícil para mim me converter. Eu resisti 7 anos para me converter. Eu entrava, via isso, falava, que é isso? O pessoal é doido, eu ia embora. A amiguinha da minha filha falou isso pra minha filha. Ela falou, eu fui numa igreja, mas todo mundo fica falando umas línguas, cada uma língua diferente. E não se entende nada. Todo mundo lá é doido. Porque estão preocupados consigo e não com aquela menininha para se converter. Querem falar em língua estranha para agradar a Deus. Só que a língua estranha identifica você, que pode falar na sua casa a língua estranha. Agora está ali, chamou a pessoa para se converter, abençoa aquela vida. Não vai falar língua estranha porque ela nem sabe o que é isso, ela não se converteu. Pesado isso que eu estou falando. Mas isso, me perdoe as igrejas pentecostais. É o mal de todas as igrejas. E na televisão. Olha, para acabar, eu era médico da Ford. E era médico da Volkswagen, porque na época era Auto-Latina. Eu vivia na Ford e Volks, na década de 80 e 90. O que aconteceu? Tinha um rapaz na ala 3 da Volkswagen, que era amigo de um
amigo meu, que era irmão na fé, era o meu presbítero da igreja. Na época, presbítero, hoje ele é pastor. E ele falava assim que esse rapaz gostava de Jesus. Mas ele ligava o Davi Miranda e ficava assim, ó. Aí Davi Miranda, alabaia, alabaia. O cara falava assim, não é possível, que eu sou tão alienígena, ou ele é tão alienígena, um dos dois é alienígena. Ele falava isso para o meu amigo. Meu amigo falou, ele queria se converter, mas não consegue, ele gosta de Jesus. Mas ele não entende o que é dom de línguas. Hoje está bom, hoje na televisão está lá. Os pastores põem branco e ficam fazendo que nem Pai de Santo, expulsando o Espírito na televisão. Aí o pessoal liga e fala, está vendo a Umbanda? É o caminho. Desculpa a verdade. Vou ficar de pé. Tem um vídeo na internet que aparecem duas meninas, tipo, profetizando, falando em línguas e tal. E o pessoal da rua começou a filmar, tipo, tá louca, não sei o quê. Lógico. Então acaba você escandalizando. Aí na hora que você fala que você é de Jesus e crente, a pessoa se associa. É da turma que fala loucura. Eu tô fora. O Fran sai dessa turma, o Franzolinho que é louco. O Cadu cai fora. Vamos lá pra gruta, que lá ninguém fala em línguas. Tem um rapaz na empresa. A igreja da gruta, eu falo isso. Que é boa igreja católica, uma vez, tá? Tem um rapaz na empresa que ele se diz ateu. E ele chama alguns crentes, né, de uma denominação, de crentes do mal. E quando tá bom, né, eles falam de Deus, mas quando tá ruim, eles amaldiçoam. Por quê? Porque o crente não está vivendo o que está na Bíblia. A Bíblia fala assim, abençoai a todos e não amaldiçoeis. Romanos 12 a 14 diz isso. Você pode ler em casa. Amém? Amém. Podemos encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.